Aleluia, que o Senhor Jesus possa nos abraçar, nos curar nessa noite de milagres, nessa noite de maravilhas. O Senhor, Ele sempre tem uma palavra abençoada para mim, uma palavra abençoada para você, em nome de Jesus. Quantos estão felizes de estar aqui na presença do Senhor? Diga amém, diga amém, aleluia. Hoje é a última terça-feira do ano 2020, está aproximando a virada do ano, e eu tenho certeza que você tem feito grandes programações, você tem planejado a sua vida para 2021, e tenho certeza que 2021 será um ano de vitória, um ano de bênçãos para cada um de nós, um ano de vitória para você, um ano de libertação, de cura, restauração. Você crê nisso? Diga amém, aleluia. Gostaria de convidar você a estar conosco aqui no dia 31, estaremos aqui num culto abençoado, o culto da virada, do dia 31 ao dia 1º, e Deus, Ele tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você que vai impactar o seu coração, que vai fazer com que você não ande por vista, mas por fé. E esse é o tema da mensagem que Deus colocou no nosso coração para trazer no dia da virada. Não ande pelo que vê, mas ande pela fé. Ande pela fé. Mas hoje nós vamos dar continuidade nas lições, na palavra, nas ministrações que temos ministrado aqui. Uma série de lições com o tema Nunca Diga Não para Deus. E hoje a mensagem é: nunca diga não aos teus mandamentos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos. O livro de Salmos, no número 119, Salmo 119, Salmo 119, versículo 47. Abra comigo, você que trouxe a sua Bíblia, você que está em casa, nos acompanhando, seja muito bem-vindo. Você que está nos acompanhando pelo aplicativo e também pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Eu peço a você para não deixar de se inscrever em nosso canal, compartilhe as mensagens que são colocadas aí no YouTube, que são postadas em nosso canal, compartilhe aí com seus amigos, com seus contatos, com seus conhecidos, e nunca deixe de dar um joinha, de compartilhar e nos adicionar. O nosso propósito, o nosso objetivo é de chegar a 1000 inscritos, e falta bastante para chegar a 1000 inscritos, então eu conto com a colaboração, com a sua ajuda, em nome de Jesus. Salmo 119, versículo 47, diz assim: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Repita comigo: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Feche os teus olhos, vamos orar e falar com Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por estar aqui mais uma vez na tua presença. Muito obrigado por estar na tua casa. Poderíamos estar em outros lugares, mas nós preferimos estar aqui na tua presença.
porque o Senhor tem uma palavra para mim, o Senhor tem uma palavra para nossos corações. Ó Deus, que nós venhamos obedecer os Teus mandamentos, que nós venhamos obedecer a Tua palavra. Ó Deus, que nós não venhamos desanimar diante das dificuldades, que nós não venhamos, ó Deus, andar cabisbaixos diante das provações, diante das lutas, mas, ó Deus, erguer a nossa cabeça, erguer os nossos olhos para os céus, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. Ó Deus, e nós estamos com o nosso objetivo, com o nosso alvo é Jesus. Ó Deus, eu peço ao Espírito Santo que nessa noite, que venha falar conosco, que venha falar com cada um de nós, em nome de Jesus, amém e amém. Essa geração que nós estamos vivendo, as pessoas dizem que é uma geração rebelde, uma geração da rebeldia, uma geração que quer viver independente, uma geração que não obedece à autoridade, uma geração que olha para o seu próprio nariz, para o seu próprio umbigo e faz o que der na sua cabeça. Um velho ditado, o que der na teia. Uma geração que não quer prestar conta a ninguém. Uma geração que não respeita os seus pais, uma geração que não respeita as autoridades, uma geração que não presta as contas aos seus pais. Mas a gente observa que é comum as pessoas obedecerem quando vem uma possibilidade, quando enxergam uma possibilidade de ganho. As pessoas começam a obedecer quando vê algo maior do seu interesse, quando existe algo maior, algo que vai ganhar. Mas por que então elas são constrangidas à obediência? Irmãos, no mundo hoje nós somos sujeitos a dar obediência a diversas pessoas, a diversas instituições. Nós devemos obedecer às leis de trânsito. Nós devemos obedecer às autoridades, os nossos chefes, os nossos supervisores, os nossos líderes. Nós devemos ter obediência aos nossos pais, aos nossos patrões, aos nossos governantes, aos magistrados. Nós devemos ter obediência às leis do nosso país. E aí por diante. Mas nós obedecemos, porque essas pessoas ou instituições, elas têm autoridade e poder, não apenas para cumprir algumas determinações, mas também para punir quem deixa de obedecer alguma das regras, ou insurge contra as ordens proferidas. Mas quando se trata em obediência a Deus, mas quando se trata em obediência daquele que deve ser obedecido em todas as instâncias, irmãos, nós temos dificuldade de obedecer. Nós temos dificuldade de obedecer. E na maioria das vezes nós não temos consideração ao nosso Deus. Nós não temos consideração aos mandamentos de Deus. E para nós parece que é muito mais fácil cumprir as leis terrenas, leis humanas, do que as leis regidas por Deus, legislado pelo soberano, aquele que tem domínio sobre todas as coisas. E contrapondo quanto a esse espírito de rebeldia nos dias de hoje, e há um incentivo para que as pessoas sejam cada vez mais autossuficientes, independentes. Esse espírito de independência, que é o pecado de dependência de Adão, isso não é novidade, esse é antigo, de sermos independentes.
Davi afirma no texto da lição dessa mensagem de hoje, que ele não somente ama, mas também tem prazer nos mandamentos de Deus. Será isso possível? Pai, eu te amo. Deus, eu te amo, mas eu não só te amo, mas eu tenho prazer nos teus mandamentos. E o propósito dessa mensagem nessa noite é que cada um de nós tenha convicção de que nós nunca deveríamos dizer não aos mandamentos de Deus. Nós nunca poderíamos dizer não aos mandamentos de Deus. E quando nós dizemos, sabe, quando nós dizemos nunca ao mandamento de Deus, automaticamente nós estamos dizendo sim aos mandamentos de Deus. E o que eu deveria esperar então? Andar debaixo de proteção. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 16 e 17, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Irmãos, os mandamentos de Deus devem sempre ser vistos como protetivo e não como restritivo. Deus, Ele almeja e deseja que nós desfrutemos do melhor dessa terra. Deus deseja e criou coisas boas para nós. E a Bíblia Sagrada não só é a palavra de Deus, não contém a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus, é a bússola, é a luz para nos guiar em tempos difíceis, em tempos de paz. Mas apenas nós queremos ler como nós lemos um conto de fadas. Nós pegamos a palavra de Deus e nós lemos como um livro, de repente até como autoajuda e não ajuda do alto. Às vezes a gente lê a Bíblia como um gibi, como histórias em quadrinhos. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui agora que Deus não deixou mandamentos para nos privar de coisas boas. Mas o Senhor diz que para a nossa proteção, para te proteger. Olha quantos conselhos tem um livro de Provérbios. A palavra de Deus, ela é rica. Tem tudo que nós precisamos. Em algumas Bíblias, no início ou no final, existem algumas orientações, auxílio para o leitor, palavras de orientações para diversas situações no qual nós encontramos, e facilmente nós achamos uma palavra que possa nos orientar, que possa nos proteger. Foi o que aconteceu no jardim do Éden, para proteger Adão e Eva. Olha, não comam desse fruto, comam de tudo, menos desse, para a proteção de vocês. Porque no dia dela comer, terão consequências ruins, consequências da desobediência. E o pior dessas consequências é a morte. É a morte do homem, a morte física, morte espiritual. E eu pergunto para você: você tem ideia? Você tem convicção de que os mandamentos de Deus são para a sua proteção? Não só para você guardar no seu coração, não é só para você gravar os 10 mandamentos, ou os mandamentos de Deus, mas os mandamentos de Deus é para a sua proteção, é para a sua vida. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 27 diz assim: portanto, quem ouve essas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios,
Sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Sabe o que eu aprendo aqui? Os mandamentos de Deus é para que eu e você possamos permanecer inabaláveis. Fala para o seu irmão que está do seu lado: permanecer inabalável. Permanecer inabalável é você construir sua casa na rocha, e a rocha significa Jesus Cristo. E quando nós construímos a nossa casa na rocha, irmãos, pode vir chuva, pode vir vendaval, chuva de granizo, pode vir o que vier, mas nós permanecemos firme. Foi essa palavra que Jesus falou no Sermão da Montanha. E existem duas maneiras de responder a sua palavra, duas atitudes, dois homens. Aquele que Jesus chamou de prudente é aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. É aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica. Esse é o homem prudente. Mas o homem sensato é aquele que só ouviu a palavra do Senhor, só se emocionou em uma pregação, ao ler a palavra de Deus, mas não colocou em prática no dia a dia aquilo que ele leu. E vieram as dificuldades, vieram os ventos, vieram as chuvas, mas aquele prudente que estava edificada sobre a rocha sua casa, que é Jesus, permaneceu firme. E aquele chamado de insensato, aquele que ouve, mas não pratica, vem as dificuldades, vem o coronavírus, vem as lutas, vem as adversidades, e a primeira coisa que ele faz é abandonar a igreja, é abandonar a congregação, é abandonar os irmãos, é esfriar na fé, é esquecer de Deus, e a sua casa cai, porque estava edificada sobre a areia. E é importante aqui, irmãos, reforçar que os dois, eles ouvem a mesma palavra. Os dois ouvem a mesma palavra, porém ele colocou em prática a palavra de Deus. Ele obedece a palavra de Deus. Ele obedece os mandamentos de Deus. E vindo as tribulações, e vindo as lutas, ele não desiste. Ele permanece, porque está firmado na rocha. Ele não atribui as coisas, não está fixado às coisas dessa terra, mas seus olhos estão firmes em Deus, fé em Deus. Que a garantia que nós temos de guardar os mandamentos de Deus e obedecer, é que quando vir as grandes tribulações, que quando vir as lutas, nós vamos permanecer fiéis. Quando vir as perseguições, quando vir as tribulações, nós vamos permanecer fiéis. Senhor, eu permaneço fiel, eu não vou te negar, eu vou fazer a tua vontade, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, mesmo diante das doenças, eu estou aqui. Oh, aleluia! É não negar ao Senhor, é dizer sim para o Senhor, é dizer sim para o Senhor. Em João 14, versículo 21, quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Olha só o que a palavra de Deus diz. Porque, ou melhor, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai,
e eu também o amarei e me revelarei a ele. 1 João capítulo 5, versículo 3. Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Deus não são pesados. Quando indagado, irmãos, por um escriba sobre qual era o principal de todos os mandamentos, Jesus respondeu assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda força. E acima de tudo devemos amar a Deus. Entretanto, Deus espera que nós o retribuímos ao seu amor. Por isso João declarou: nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Por que você ama a Deus? Porque Ele me ama primeiro. Porque Ele me amou primeiro. Antes de você nascer, antes de você conhecer a Ele, Ele te amou primeiro. Na eternidade, Jesus já te amava. Por isso que Ele veio. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que maravilha. Jesus espera que você o ama, porque Ele te amou primeiro. E esse amor não deve ser por imposição, esse amor não deve ser obrigado, mas esse amor deve ser a resposta àquele que nos amou, e Ele continua nos amando, mesmo nós sendo imperfeitos, mesmo nós sendo assim, com a nossa vida tendo essa natureza pecaminosa, mesmo assim Ele continua nos amando. Portanto, Ele vai vir buscar a tua igreja, Ele vai vir buscar a cada um de nós, para continuar amando na eternidade, juntamente com Ele, e a Bíblia fala que Ele irá nos servir um banquete especial. Ele tem nos preparado moradas, para onde Ele estiver, nós venhamos estar também. E Jesus foi claro ao dizer: a obediência é uma das maneiras de expressarmos o nosso amor a Deus. Porque aquele que ama, obedece. E uma maneira de amar a Deus e demonstrar o nosso amor é você e eu obedecermos a Deus, obedecermos os mandamentos de Deus, e se amarmos a Deus verdadeiramente, com todas as nossas forças, reconhecendo-o como o nosso Deus, o Pai e o nosso Senhor, infinitamente, inevitavelmente, nos sentiremos inclinados a obedecê-lo. Senhor, eu amo, por isso eu obedeço porque eu te amo. Assim como o Pai se alegra quando o Filho lhe obedece, o Pai também se sente alegre. Deus se sente alegre. Olha lá, o meu filho, que filho obediente, esse me ama, e eu o farei reconhecido diante do Pai. Foi a declaração de Jesus: eu o farei reconhecido diante do Pai. Você tem obedecido a Deus? Você tem obedecido a Deus? Em Salmo 119, versículo B ao versículo 9 ao versículo 11, diz assim: as ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, por elas o teu servo é divertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Olha só, são muitas referências bíblicas que afirmam que Deus abençoa e recompensa a obediência aos seus mandamentos, a grande recompensa em obedecer-lhes. Salmo 119, versículo 11. Deus falou
detalhadamente. Deus falou ao povo, o povo israelita, detalhadamente das bênçãos. Olha, se atentamente ouvir a minha voz e obedecer, vocês comerão do melhor dessa terra. E Deus prometeu abençoar os teus filhos, abençoar o homem, a mulher, a fertilidade da terra cultivada, aos animais, aos criados, o sustento, a vitória sobre os inimigos, o êxito no trabalho, a proteção divina, o respeito perante as pessoas, o equilíbrio financeiro, entre outras coisas mais. Glória a Deus! Se eu e você obedecermos a Deus, nós seremos abençoados em todas as áreas da nossa vida, se atentamente obedecer os mandamentos do Senhor. Porque então nós obedecemos os mandamentos dos homens? Às vezes estão difíceis, e às vezes os mandamentos simples de Deus, nós temos dificuldade de obedecer. Nunca diga não a Deus, porque obedecer a Deus é o resultado de bênçãos para todos nós. Nunca obedecer a Deus vai trazer malefícios. Pelo contrário, obedecer a Deus vai trazer bênçãos, vão trazer benefícios. E por outro lado, a desobediência traz resultados negativos para nós. A desobediência que teremos que arcar com as nossas consequências, assim como Adão arcou com as consequências, e nós estamos colhendo os resultados das consequências de Adão e Eva. É o pecado de insubmissão. Irmãos, nós perdemos muito quando endurecemos o nosso coração. Nós perdemos muito quando queremos andar contra a nossa própria vontade. Nós perdemos muito quando nós queremos andar por a nossa convicção, o nosso proceder, o nosso conhecimento. Mas eu convido você que nessa noite, você que está aqui e também você que está nos assistindo, olha só, eu convido a você a obedecer ao Senhor hoje. Eu convido a você a deixar o seu lugar e levantar as suas mãos e dizer sim aos mandamentos de Deus. Em Salmo 119, versículo 1 e 2 diz assim: como são felizes os que andam em seus caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. Irmãos, nós somos felizes porque nós obedecemos a Deus. Nós somos felizes porque nós buscamos a presença de Deus. E eu convido você, fique de pé, você na sua casa, fique de pé, vamos orar. As pessoas buscam a felicidade em diversas coisas, lugares, momentos, mas a felicidade verdadeira, a alegria verdadeira está em obedecer a Deus, e Ele nos traz essa alegria. Você quer essa alegria? A Bíblia nos ensina como são felizes aqueles que obedecem os mandamentos de Deus. Quão são felizes os que obedecem os mandamentos de Deus. Por isso eu falo mais uma vez, por isso eu digo mais uma vez: nunca diga não aos mandamentos de Deus. Se você ouviu essa palavra nessa noite e tem tocado o seu coração, abra o seu coração para Ele nessa noite. Diga sim aos mandamentos de Deus. Levante a sua mão para Ele e fala assim: Senhor, eu estou aqui, Pai. Eu estou aqui porque eu quero entregar a minha vida para Jesus.
Eu estou aqui porque eu não quero dizer sim para Deus. Eu quero levantar as minhas mãos e dizer: eu estou aqui, a Deus. Eu quero ser feliz, eu quero ter uma vida alegre, eu quero ter uma vida próspera, eu quero ter uma vida em abundância em todas as áreas da minha vida. Então diga sim a Deus, diga sim aos seus mandamentos. Então feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós estamos aqui nessa noite ministrando a tua palavra. Eu tenho certeza que muitas pessoas, ó Pai, estão levantando as suas mãos, muitas pessoas estão levantando as suas mãos para o céu e dizendo: ó Pai, eu estou aqui, ó Pai, eu estou aqui, ó Pai, recebe aqui com carinho a minha vida, eu entrego a minha vida para Jesus, eu estou entregando a minha vida para Jesus agora, eu levanto as minhas mãos, me recebe, Pai, eu quero obedecer os teus mandamentos, eu quero as bênçãos do Senhor, assim como eu te quero. Eu desejo, Senhor, ouvindo a sua palavra, o meu coração ardeu ardentemente, e eu entrego a minha vida para Jesus nessa noite, porque eu não quero dizer não mais. A partir de hoje eu quero dizer sim para o Senhor. Eu quero dizer sim para o Senhor. Você que fez essa oração, você que nunca fez essa oração de entrega, você que nunca fez essa oração de entrega e fez nessa noite, você que está online, você que nunca fez essa oração e fez agora essa oração de entrega, entregando a sua vida para Jesus, dizendo sim para Deus, escreva aí nos comentários, no chat, ou no aplicativo, ou no e-mail da igreja, ou no Instagram, nos mande um contato, falando: olha, eu fiz sua oração de entrega, entregando a minha vida para Jesus, dizendo sim para Jesus. Nós vamos entrar em contato com você e orar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agradeço a presença de vocês, agradeço a presença de cada um que nos assistiu agora, que Deus possa continuar te abençoando. E na quinta-feira, às 22 horas, estaremos aqui cultuando ao Senhor. O último culto do ano. Teremos ceia, teremos uma festa aqui maravilhosa, porque nós estaremos aqui passando a virada do ano na presença daquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Faz assim com as suas mãos. Que a graça e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos os irmãos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus os abençoe.